Pois é, lembrando a nossa audiência que os réus respondem no Supremo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. Há uma exceção do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, é deputado federal, e aí há um dispositivo na Constituição que acaba obrigando a suspensão de parte dessas acusações. Então, ele responde a 3 desses 5 crimes que eu mencionei há pouco. Dávila, e essa tese, essa teoria que indica a possibilidade de pedido de vista de um integrante da turma ou até a possibilidade das defesas conseguirem levar o julgamento para o plenário? Você vê algum tipo de possibilidade disso acontecer? Porque talvez o curso fosse outro no plenário, ainda que haja um entendimento que ainda assim perderia, Todos seriam condenados, mas por um placar talvez não tão elástico. Bom, primeiro, Caniato, é óbvio que um caso envolvendo um ex-presidente da República deveria ser julgado no pleno. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal é um colegiado, e o colegiado tem que julgar os 11, não a turma, tem que julgar os 11. Ainda mais quando se trata de um caso envolvendo um ex-presidente da República. Essa história de turma é para fazer com que o processo ande mais rápido do que o desejado, para que a opinião fique restrita só à turma, sendo que esta turma, Caniato, pelo menos 3 ministros deveriam estar impedidos de julgar, tá certo? Por quê? Flávio Dino foi ministro do presidente Lula, Nós temos Cristiano Zanin, que foi advogado de Lula, principalmente na época de Lava Jato. E o próprio Alexandre de Moraes, que ele é vítima no processo. Então, é uma turma que, na verdade, 3 dos 5 membros não deveriam julgar se não olhassem a capa do processo, como bem disse o Beraldo. Então, nós temos, primeiro, esta incompatibilidade de interesses de pessoas que até pouco tempo atrás estiveram muito envolvidos com o presidente Lula. Então, como é que vai ser imparcial? E segundo, o juiz que conduz o caso, ele é, na verdade, vítima do processo, ele é o acusador e o investigador. É algo que viola completamente. E aí, mais grave, Caniato, baseado numa delação de Mauro Cid, que era o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que foram mais de 9 vezes essa delação aconteceu, com versões diferentes, sem nenhuma consistência, sem apresentar documento, prova. E toda a peça da defesa está baseada nesta delação, uma delação confusa que o próprio ministro Luiz Fux disse que viu com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador que cada hora acrescenta uma novidade. Isso é uma observação do ministro da turma. Então, Caniato, quando excluímos o nome de Jair Bolsonaro do processo e olhamos o caso, como ele vem sendo conduzido, as pessoas envolvidas, a violação de princípios básicos da isenção, da impessoalidade, mostra que já é em si um projeto condenado a ser justo. E cada vez que a justiça produz injustiça e não justiça, é um desgaste institucional gigantesco para o país, porque todos os cidadãos olham para aquela justiça sempre com a imagem de impunidade, privilégio e injustiça, porque justiça com parcialidade não é justiça. Pois é, inclusive lembrando a nossa audiência que amanhã é a cobertura completa da Jovem Pan News, e aí você que nos acompanha talvez faça a seguinte reflexão: bom, mas todos os canais de notícias vão passar o julgamento? Sim, mas se você puder assistir aqui com a gente na Jovem Pan, você vai ter, além da transmissão, tudo que acontece em Brasília, no julgamento, você vai ter os comentários do time de analistas da Jovem Pan. E isso faz toda a diferença para um julgamento como o de amanhã. Então, você está convidado para acompanhar aqui na programação da Jovem Pan.
Agora, Beraldo, esse aspecto destacado pelo Dávila, queria também que você discorresse a respeito, né? O relatório da PGR, as conclusões que foram destacadas pelo Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e os questionamentos feitos, né, em relação à ausência de provas que poderiam comprometer os réus, mas especialmente a informação destacada por último pelo Dávila em relação ao delator, Mauro Cid. As várias mudanças de versões, boa parte do relatório de Paulo Gonet apoiado no que foi dito por Mauro Cid. Enfim, o que é preciso trazer e considerar em relação a esse documento? Frágil, na sua opinião, Beraldo? Renato, a audiência verá amanhã aqui na Jovem Pan News e por todos os dias do processo a melhor cobertura da televisão brasileira em relação a esse julgamento, porque simplesmente aqui a gente olha os fatos e a gente comenta aquilo que de fato está acontecendo, aquilo que está por trás do que está sendo ali julgado. Nós não temos nenhum compromisso com o erro, nenhum compromisso com a inverdade. E por isso a gente precisa observar o que de fato aconteceu no Brasil e o que de fato está acontecendo aqui. Olha, Caneato, quando nós observamos o que Bolsonaro fez, o que aquelas pessoas que amanhã começarão a ser julgadas, o que elas de fato fizeram, nós não estamos colocando uma fenda nos nossos olhos e ignorando as coisas que ali que aconteceram no Palácio do Planalto e aconteceram em relação àquelas pessoas. Mas nós não podemos simplesmente ignorar o fato de que esta delação de Mauro Cid, ela foi tomando contornos conforme a conveniência para atender uma exigência, ao que tudo parece, daqueles que hoje estão julgando este caso. Aliás, é a mesma conduta do Supremo Tribunal Federal que vimos naquele caso da Marielle. O caso da Marielle, ele levou à prisão preventiva, não depois do julgamento, um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas e um delegado de polícia com base na delação, na conversa. Não tem provas, mas na conversa de dois marginais criminosos que foram mudando versão, dizendo que eles receberam, se não me engano, o valor total era de 50 milhões de reais para assassinar a Marielle, ou seja, eles estão ali recebendo um dinheiro que o governo norte-americano está oferecendo para pessoas que estão oferecendo informações sobre personagens buscados internacionalmente. Mas isso tudo serviu como uma base única e exclusiva para as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, quando a gente olha para o que aconteceu de fato, nós temos essa questão do que Bolsonaro tratou dentro do Palácio do Planalto. Sim, ao que tudo indica, tratou-se ali de algum caminho para não validar o resultado das eleições, tratou-se ali de uma forma de causar um caos no país, ou de ao menos não evitar o caos que se transformou, porque nós não podemos esquecer de fato. Vias públicas que foram bloqueadas, protestos à beira dos quartéis que não foram rechaçados nem pelas próprias Forças Armadas. Tudo isso aconteceu. Agora, o que aconteceu é o que de fato está sendo julgado? Existem elementos concretos para conectar aquilo que aconteceu dentro do Palácio do Planalto com o 8 de janeiro e, a partir do 8 de janeiro, dá de forma categórica uma afirmação de que ali estava sendo executado um plano para tomar o poder? De que forma esse poder seria tomado? Como é que a liderança deste eventual complô para tomar o poder, como é que essa liderança seria exercida? Porque os líderes ali não estavam. Aquelas pessoas que estavam ali sem armas, invadindo os prédios públicos, depredando de fato os prédios públicos, cometendo crimes de depredação, de invasão de prédio público. Como é que aquelas pessoas tomariam o poder? Quer dizer, de que forma o poder ficou ameaçado? Cadê as imagens do Ministério da Justiça? Aquelas imagens que o próprio ministro, que hoje é ministro, está ali julgando o caso, diz que, ora, veja bem, as imagens apagam depois de não sei quantos dias, uma semana.
Então, puxa, perdemos as imagens. Quer dizer, todas essas medidas, elas claramente têm a ver com a vontade de condenar Jair Bolsonaro. Elas não têm uma conexão com a realidade de efetivamente julgar e condenar as pessoas por aquilo que elas fizeram. Portanto, o Brasil está hoje à mercê das vontades. O Brasil não está à mercê da lei. O Brasil não está à mercê de uma Suprema Corte que vira e serve de referência maior do que é justiça com J maiúsculo. Nós estamos assistindo a uma corrosão interna do que é o poder institucional no Brasil e a consolidação do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E neste meio do caminho, vários vão pagar a conta. Conta merecida e conta não merecida. Mas aí, nessa circunstância de que os que convêm vão sendo condenados, a gente não tem mais referência nenhuma do que é certo ou errado. O certo e errado dependem de quem você conhece, quem são os seus amigos, quem são aquelas pessoas que você indicou para as cortes, quem são aqueles que te protegem, quem são aqueles que te perseguem. E aí não temos mais país, temos simplesmente uma nação a serviço de poucos, esses poucos que se beneficiam do poder que exercem. Amanhã o julgamento começa às 9 da manhã, vai até o meio-dia, recesso para o almoço, retomam os ministros dos trabalhos às 2 da tarde, 14 horas, e devem continuar até às 19. Então, portanto, o julgamento deve pegar o horário do Pingos. Você vai acompanhar tudo aqui na programação da Jovem Pan.